Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de preparação para obreiros da Escola Teológica João Calvino. Na aula passada, nós demos início a um exercício, eu sugeri aos irmãos um exercício que fizessem aquelas perguntas, ao texto, as 6 perguntas chaves da EBI. E eu sugeri aos irmãos que praticassem, fizessem um exercício prático no texto de Mateus 28, verso 19, que fala a respeito da grande comissão. Tá? Então, eu gostaria só de relembrar aos irmãos, inicialmente nessa aula, quais são essas perguntas que nós devemos fazer por serem perguntas chaves, né? E depois a gente dá uma olhada, vou dar uma olhada aqui e os irmãos comparam aquilo que eu vou pontuar aqui com relação ao texto, se está em conexão com aquilo que os irmãos fizeram sozinhos em prática, tá? Então, primeiro, as perguntas. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto é quem, quem está falando, quem escreveu, quem está ouvindo. E a primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto. Se nós formos colocar em prática aqui, no texto de Mateus, quem falou foi Jesus, quem escreveu, quem narrou os fatos foi Mateus. Agora, quem ouviu, para quem foram os 11 discípulos de Jesus. Nós temos que lembrar que aqui, nessa altura, Judas já havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e agora só haviam ali 11 discípulos, muito embora Paulo vai tratar como os 12, mas a ideia de 12 para o judeu traz o pensamento, a ideia de um número fechado, então seria a ideia de um colégio apostólico, não necessariamente os 12, tá? Porque alguém pode dizer que pode haver algum tipo de contradição, mas não é. Isso faz parte da cultura judaica, tá? Então a segunda pergunta é o quê? O que é que Jesus está tratando aqui? Jesus ele está comissionando os seus discípulos a que, havendo ido em todo o mundo, preguem o evangelho a toda a criatura, a todas as nações. Tá? Então o assunto aqui é preguem o evangelho. Tá bom? A terceira pergunta é onde que Jesus fala isso? Mas não somente onde que Jesus fala, mas onde ele manda pregar o evangelho. Tá? Então, primeiro, Jesus fala na Galileia, vocês podem ver isso no verso 16, onde diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe designara. Então Jesus havia orientado eles que eles fossem para a Galileia e lá o Senhor os encontrou. Tá? Eles obedeceram ao mandato de Jesus Cristo e Jesus os encontrou lá na Galileia. E o local onde eles se encontraram e onde foram ditas essas palavras é a Galileia. Agora a questão é, quando Jesus lhes ordena que, havendo ido, preguem o Evangelho, para onde eles mandam pregar o evangelho? Onde, Então, em todo lugar. Pregar o evangelho onde? Em todos os lugares. Tanto que o texto diz assim, e aproximando Jesus, falou, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto o quê? Tendo em consideração a autoridade de Cristo, portanto, ide. A melhor tradução seria havendo ido. Fazer discípulos de todas as nações. Tá? Então Jesus está dizendo o quê? Fazer discípulos só aqui? Não. Então qual é a localidade? Todo mundo, todas as nações. Tá bom? A pergunta, quando que ocorreram esses fatos? Esses fatos ocorreram após a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então Jesus havia sido crucificado, morto, após ele ter sido ressuscitado, então ele ainda não havia ascendido aos céus, então ele orienta seus discípulos a que
indo por todo o mundo, preguem o Evangelho. Então isso aqui antecede a ascensão de Cristo. Tá? Por que Jesus fala essas palavras? É interessante a gente notar que Jesus fala essas palavras com base na sua autoridade, tendo ele cumprido todas as exigências da lei e morrendo a morte de cruz em nosso lugar. E agora ele, com toda a autoridade de quem de fato pagou um preço, né, um preço cobrado pelo próprio Pai, ele agora designa os seus apóstolos, seus discípulos, a pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque existia um sentimento nacionalista entre os judeus. Então, para um judeu, a salvação era somente para os judeus. Então, por isso que Jesus lhes ordena que não preguem somente aos judeus, mas que preguem a todas as nações. Tá? Isso a gente observa, se a gente for ler os 4 evangelhos, a gente vai observar, contextualizar e entender essa questão da particularidade judaica e aquilo que Jesus vem trazer agora, que não é mais uma mensagem única para Israel, mas uma mensagem que deve ser pregada a todo o mundo, a todas as nações. Tá? Detalhe que essa pergunta aqui, né, eu falei na última aula, que ela é a mais importante. Tá? Então, por que Jesus manda pregar o Evangelho? Primeiro, porque ele tem toda a autoridade para isso. E segundo, porque o Evangelho deve ser pregado a todas as nações e não somente à comunidade de Israel. Tá? E a sexta e última pergunta, né? Como? O texto diz, no verso 19, portanto, ide, ou havendo ido, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Como fazer isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? A ideia aqui é de confissão. Mas no verso 20 ele complementa, tá? Então a ideia, eu dei o verso 19 para os irmãos estudarem e responder essas perguntas, mas vocês devem sempre se basear no contexto em que esse texto está incluído. Então, esse contexto considera o quê? Os versículos que vêm pouco antes e os versículos que vêm depois. Tá? Então, esse é o nosso contexto mais imediato ao texto que estamos estudando. Então, no verso 20, um verso após o texto que eu falei, do verso 19, que eu solicitei aos irmãos que estudassem, ele diz, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Então, como é que esses discípulos, essa pregação deve ocorrer? Primeiro deve haver, por parte deles, uma pregação a todas as nações. Essa pregação deve gerar pessoas regeneradas que confessarão a Cristo e por esse motivo serão batizadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia de confissão de fé, a maior confissão de fé. E isso não deve parar somente no batismo, mas esse fazer discípulos, ele diz respeito também ao atender continuamente aquela pessoa que foi chamada. Então, como? Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, ou seja, ensinando o Evangelho, a prática do Evangelho, as obras do Evangelho. Tá? Então, o texto que eu sugeri aos irmãos gira basicamente em torno dessas verdades aqui, respondendo as nossas 6 perguntas. E no final do versículo 20, Jesus faz uma promessa e diz, e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Isso é o que nos encoraja a prosseguir, evangelizar e continuar acompanhando aqueles irmãos que foram evangelizados, para que eles tenham não só o conhecimento inicial da fé, da graça, mas que eles tenham um progresso na fé, na caminhada da fé. Tá bom? Então, espero que os irmãos tenham encontrado pelo menos algo parecido. Não utilizei nenhuma ferramenta extra-bíblica para responder essas perguntas. Tá? Foi tudo do texto. Inclusive, estou fazendo a análise, embora já tenha em outros momentos analisado esse texto, mas não fiz uma análise à parte. Estou fazendo agora.
tá? Então é uma forma simples de você abordar o texto e entender o que ele está falando, tá? Que Deus os abençoe e até a próxima aula.